E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nós estamos falando sobre carreiras, profissões, um pouco de empreendedorismo, e hoje eu acho que vai dar para a gente falar um pouquinho de cada coisa dessas aí com o Jackson, que já está aí, e vai falar um pouco sobre a carreira, sobre o trabalho de barbeiro e mais umas coisas aí que eu sei que o Jackson faz. Primeiro, Jackson, bem-vindo aí, obrigado pela confiança, fica à vontade. Muito obrigado aí, então, como tu falou aí, eu sou o Jackson, hoje eu sou barbeiro e especialista em micropigmentação de barba, onde eu consigo estar entregando para os meus clientes muita autoestima, além de um corte de cabelo, né? Eu sou barbeiro há cerca aí de 10 anos já, vai fazer esse ano. Eu, desde muito novo, eu sempre tive a ambição de ter o meu próprio negócio, mas até então eu não sabia, né? Eu comecei a trabalhar com cerca de 14 anos de idade, comecei a trabalhar num jato de areia e lá eu conseguia tirar a minha primeira fonte de renda, no caso, né? Então, depois disso eu entrei para o comércio, a gente trabalhei numa floricultura, trabalhei numa pecuária junto, eram os dois juntos. Depois eu fui para a indústria, né? E sempre com esse pensamento de ter o meu próprio negócio, mas até então eu não sabia o que, né? Que caminho seguir. Foi então que, acho que 2015, eu, eu sou barbeiro e, além disso, eu sou músico também, né? Como a gente já tinha conversado, eu sou músico também. E 2015 eu fui sair numa escola de samba de Novo Hamburgo, onde eu conheci um amigo que também é barbeiro, também é músico, e ele me apresentou esse ramo da barbearia, né? Até então, lá em 2015, não era esse boom que é hoje de barbearia, né? Então, eu me apaixonei por aquilo ali, e num primeiro momento eu não consegui dar o start, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Minha mãe também tirou curso para cabeleireiro, mas não seguiu na profissão. Mas ela gosta muito da área, né? E eu também me apaixonei pela área da barbearia. Como eu falei, lá em 2015 não era esse boom da barbearia. Então, eu comecei a trabalhar num salão unissex, né? Que assim chamava na época. Mas eu tinha o meu trabalho do dia, que era a firma, né? Uma firma de borracha. E então eu recebi esse convite de uma amiga que foi uma principal incentivadora também. Ela falou: Jackson, por que tu não tenta e tal? Eu já estava com isso na cabeça. E um dia eu fiquei sabendo que ela estava trabalhando sozinha, entrei em contato com ela e ela disse: Jackson, pode vir trabalhar comigo. Eu disse: ó, eu tenho o meu serviço do dia, eu consigo após as 18 horas. E ela: não, pode ser. Então, eu tinha essa rotina louca. 7 horas da manhã eu batia meu ponto, 6 horas da tarde eu tomava um banho na empresa e ia direto para o salão. Eu saía por volta de 10 horas, 11 horas. Lá eu aprendi muito, né? Mas continuei cerca de 6 meses fazendo esse trabalho assim de trabalho do dia, o salão e mais a música, né? Que eu sempre conciliei junto. Então, final de 2015, surgiu a oportunidade de nós abrir um negócio juntos, né? Aqui no bairro Charlau, aqui, numa avenida bem movimentada. Foi aí que eu cometi o meu primeiro erro, né? Que nos meus cursos, nas minhas palestras, eu sempre digo: cara, não queira fazer um curso de barbeiro ou na parte da estética e já querer largar o teu trabalho, porque não é bem assim, né? Então, cara, a gente montou o salão, eu peguei e consegui sair do serviço, eles me colocaram para rua, onde eu peguei os meus direitos, e investi quase tudo nesse salão. Foi a maior besteira que eu fiz, né? Repito. Então a gente começou a trabalhar, a gente abriu o salão em sociedade, onde eu aprendi muito, né? Com ela também, aprendi muita coisa, sou extremamente grato, né? Aliás, deixa eu só dar um gancho antes de começar.
Eu fui aqui na nossa referência aqui na cidade, que é o Márcio, do Estúdio M, onde eu disse para ele que eu queria vir para esse ramo e ele me apoiou bastante. Então, eu sou extremamente grato a ele também, aprendi muita coisa com ele. Depois disso, ela continuou comigo cerca de um ano nesse salão. E a gente se desentendia muito, são duas pessoas completamente diferentes, né? E a gente falava que a nossa sociedade era um casamento, onde eu tinha que abrir mão de algumas coisas, elas de outras, mas enfim, não deu certo. Na época, ela queria muito que ficar com o salão, né? E eu também queria ficar. Então a gente chegou num acordo onde eu ia ficar e ela ia abrir o salão, né? Então eu continuei mais 6 meses, onde a minha esposa também era manicure, né? E, cara, eu falava que a gente trabalhava 2 semanas para pagar o aluguel de casa e a gente trabalhava 2 semanas para pagar o aluguel do salão, né? E a gente tinha que comer as nossas necessidades básicas. Nessa época eu não estava mais tocando, então foi uma época que eu dei uma parada, porque o meu grupo acabou, enfim. Então eu estava vivendo só daquilo ali. Chegou um ponto que eu estava muito cansado, já estressado, porque eu tinha um movimento razoável ainda, né? Eu já estava o quê? Um ano e meio, não estava vendo aquele mar de felicidade que todo mundo pensa que é. Então eu decidi fechar. Eu não queria ser mais dono de salão, né? Não queria mais aquele compromisso. Eu não queria sair da área também. Então eu optei por ir num salão para trabalhar num salão de colaborador, onde primeiramente eu fui no Márcio Estúdio M, né? Onde ele no momento não tinha uma oportunidade para mim lá, mas ele me indicou uma amiga dele que tinha espaço para barbeiro e foi então que eu comecei a fazer esse trabalho lá no salão perto do Mac, ali, não sei se sabe, McDonald's ali. Então, eu tive que fazer toda uma movimentação com clientes, eu tive que avisar o dono da peça que eu ia sair. Nesse meio tempo, eu consegui colocar um cliente nessa peça, né, onde ele tem uma corretora de seguros hoje. Então, eu já estava pronto para ir para esse salão. Faltando uma semana para esse salão, para mim ir para esse salão, aconteceu uma briga entre as cabeleireiras lá, deu até a polícia. Então, o movimento do salão começou a cair, cair, cair. E eu, como eu tinha vendido todas as minhas coisas, né? Eu fiquei com muita pouca coisa, assim, só para fazer uns atendimentos em casa mesmo. Então, eu tive que ir, né? Não tive opção. E o movimento do salão estava fraquíssimo, né? E eu, com a minha mente de empreendedor, eu vi que não ia muito longe, né? Infelizmente, o movimento do salão caiu demais, né? Não tinha, os profissionais todos saíram, a gente formou uma nova equipe, né? Então, resumo, eu fiquei 3 semanas nesse salão lá. Só que nesse meio tempo eu vi que não ia dar muito certo esse salão, eu comecei a pesquisar alguns pontos aqui na Charlau, né? E, cara, até onde eu achei essa peça que eu tô hoje aqui, né? Onde aqui eu já tô para 8 anos já, nessa mesma peça. Então, eu cheguei numa sexta-feira para trabalhar. Sexta-feira, para quem é do ramo, sabe que é um dos dias mais movimentados aí. E eu não tinha nenhuma agenda, porque o movimento estava muito fraco. Onde eu cheguei para trabalhar e a dona estava lá e ela disse: Gente, hoje eu não vou abrir e amanhã eu estou tirando as coisas. Então a gente, todos ali, os colaboradores, levamos um susto, né? Porque por mais que estivesse fraco, a gente estava ainda fazendo o básico ali, né? Então no mesmo momento eu vim para conversar com a dona dessa peça, que é onde eu estou hoje, onde ela não queria alugar diretamente, né? Ela queria fazer por imobiliária, por segurança, por tudo mais. Eu até cheguei aí na imobiliária na época, só que era uma burocracia para alugar. Quem aluga aí, tem peça alugada, sabe a burocracia que é.
Então, cara, eu só faltei literalmente me ajoelhar nos pés dela. Eu pedi, dona Sueli, por favor, me aluga esta peça, eu não tenho para onde ir mais. A minha clientela toda é da Charlau, então eu não tenho para onde ir. Isso passou 2 ou 3 dias, eu falei para ela que eu conseguiria o calção ali para a gente poder fazer o contrato, mas eu não tinha também esse valor, né? Cerca de 2, 3 dias, o genro dela, com quem eu conversava também, falou: Ó, Jacques, nós vamos alugar para ti lá, só consegue para mim o calção lá para mim poder dar para dona Sueli e a gente já pode estar fazendo o contrato. E eu tinha um amigo, meu compadre, que ia dar um apoio para mim, ia me ajudar com o calção e mais algumas coisinhas que eu precisava na época. Só que ele tinha que esperar o pagamento dele, né? E eu não tinha esse tempo. E, cara, as coisas aconteceram tão magicamente, assim, que eu falo que Deus, ele é fantástico, porque um dia 7 de setembro de 2017, isso, 2017, recebi a visita da minha madrasta na minha casa, onde ninguém sabia dessa minha situação, né? Só mesmo a minha mãe e minha esposa, dessa situação que a gente estava passando. Então, cara, ela foi lá: Jackson, o que que tu precisa para estar abrindo o teu salão? E só que ela não sabia de nada que eu estava nesse impasse de salão. Eu falei: olha, eu preciso de R$ 500 na época, era para estar podendo abrir aqui. Ela disse: eu vou te conseguir esses R$ 500 e tu me paga como tu puder, a hora que tu puder. E eu disse: não, fechou. Então, eu consegui o dinheiro do calção. A minha esposa tinha cartão de crédito, onde eu fiz uns panfletos, fiz uma placa, tudo muito simples, né? Então, eu consegui abrir, né? E quando, cara, eu tava aqui dentro, eu já veio aqui dentro, até nem era tudo isso aqui. Hoje a gente tá num local bem maior, porque eu aluguei a peça do lado também, onde eu moro hoje. Então, cara, eu olhei para dentro, assim, a bancada montada, o espelho, a cadeirinha, e eu pensei: cara, será que agora vai dar? E eu tava naquela angústia, né? Porque eu já tinha tentado uma vez, ia tentar de novo. Mas, cara, eu falo que foi uma bênção de Deus. Depois que eu vim para cá, para esse espaço, a minha vida profissional, ela deslanchou. Foi, foi o ponto, foi o ponto de ignição do meu sucesso que eu digo hoje, né? Onde eu só abri, eu não fiz divulgação, não fiz nada, eu só abri. E nesse dia, eu até gosto de comentar com a galera, o meu melhor dia no outro salão lá, eu lembro até hoje, eu cortei 8 cabelos numa sexta-feira. Foi o ponto máximo, assim. Cara, eu sem divulgação nenhuma, eu cortei 8 cabelos no primeiro dia que eu abri aqui. Então eu disse: cara, eu acho que vai dar. Daí, desde então, tudo deu certo. Consegui fazer viagens através da barbearia, né? No ano seguinte, a gente se programou, eu e a esposa e casal de amigos, a gente conseguiu fazer uma viagem muito bacana. A gente foi pro Nordeste, tudo do dinheiro da barbearia, né? Então, cara, a barbearia, ela transformou minha vida e eu só tenho a agradecer, né? Hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu conquisto é através da barbearia, que é o meu ganha-pão, que nem eu gosto de falar, né? Uma aguinha aqui, guardar uma. Deixa eu aproveitar aí, enquanto você toma essa água, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você quando você resolveu estudar, tal, para fazer a barbearia, você tinha noção que você ia realmente viver disso? Cara, na realidade, eu venho eu venho de uma, como é que eu posso explicar? Os antigos ali, os barbeiros raiz, que a gente gosta de falar,
a gente olhava eles tudo com casa própria, carro, bem de vida, então a gente achava que dava, né? Poderia ser. Mas em vários momentos eu achei que não iria dar, né? Vários momentos eu achei que não ia dar pelo fato de ser muito difícil de conquistar hoje um cliente, né? E naquela época nem tinha tanto, né? Mas hoje a barbearia deu um boom, né? Então, cara, é uma concorrência bem boa, assim, bem legal, né? Eu digo. Mas, cara, não foi fácil, né? Não é fácil como as pessoas acham. Você sente isso? Tem muita gente que acha que vai fazer um curso aí, vai ganhar dinheiro e vai abrir um negócio. Algumas dessas pessoas te procuram. Como é que é? Como você que está dentro desse mercado, que a gente que está de fora vê isso, né? Bom, é um mercado que tem Tem muita, demanda. muita concorrência, teve um boom. Hoje, assim, a gente costuma brincar que é quase toda esquina tem uma barbearia, né? Nesse estilo, às vezes diferente um pouco do que era antigamente, né? Uma coisa mais moderna e tal. Você sente que tem espaço para todo mundo ou já está chegando num ponto que está saturando isso? Cara, eu sempre falo que espaço para todo mundo tem. Eu não vou conseguir cortar todos os cabelos do bairro, né, sozinho, mas o que acontece hoje muito, e eu passei por isso também, a gente está tão na ansiedade de abrir um negócio, independente do negócio que for, mas no meu caso é a barbearia, né? A gente está tão na afobação de abrir, cara, que podem falar pra gente que não, para não abrir agora, a gente vai acabar abrindo, né? A gente vai acabar se frustrando. E eu digo que eu aprendi muito com os meus erros, né? Então, hoje, quando eu vou formar um barbeiro, vou formar um micropigmentador, é aquela pessoa que está trabalhando, né, de carteira assinada, tem o seu serviço fixo, eu sempre falo, né, não larga o teu serviço agora, né? Procura fazer uma cartela de cliente primeiro, né? Ver se primeiramente se tu vai gostar daquilo, porque às vezes na emoção a gente larga tudo e chega num ponto, eu já vi vários, né? Que chega, trabalha ali 6 meses, não tem o movimento, muitas das vezes não tem uma prática boa, né? Porque o nosso serviço ele é prática, né? O nosso trabalho é um trabalho artesanal, então cada vez a gente vai em busca de conhecimento e a gente vai aperfeiçoando mais. E eu já vi muita gente desistindo já. E o conselho principal que eu dou para qualquer tipo de negócio, né, desse meu ramo, cara, não larga o teu serviço de vez assim, né? Procura, te planeja como é que tu vai sair. Eu, quando eu saí do meu último trabalho, eu procurei sair pela porta da frente, onde eu falei, cara, eu vou abrir meu negócio, é meu sonho, mas assim, não é 100% certo, né? Então eu avisei lá que se por um acaso não desse certo, eu gostaria de retornar, né? Mas graças a Deus não precisou. Passei todos esses perrengues aí e, e tô firme e forte até hoje, né? São quase 10 anos aí de profissão. Você falou algumas coisas legais aí que eu vou dar uma reforçada. Primeiro que na questão da transição de carreira, né? Muitas vezes, até um pouco por causa dessa coisa de internet, eu sei que a gente trabalha com internet, eu também, né? A gente está aqui por causa da internet, mas Sim. é, muitas vezes a internet vende para as pessoas que tudo é muito fácil, né? Eu vou ali, vou fazer um curso e vou abrir meu negócio, vou ficar rico. Por quê? Porque eu tô lá na internet e vejo só as coisas dando certo, né? Ninguém posta muito as derrotas, né, cara? Todo mundo posta as vitórias, né? E, e aí a pessoa vai lá, tal, faz um curso, muitas vezes uma coisa até meio precária, assim, que não chega a aprender muito bem. Vai lá, abre o negócio, eu não estou falando só de barbearia, estou falando de qualquer coisa, vai lá, abre o negócio. E aí não dá o tempo também que isso precisa, né? As coisas não são da noite para o dia, né?
Então, quando a pessoa vai abrir um negócio, ela tem que ter noção que talvez ela vai passar 6 meses, 1 ano, sei lá, sem tirar o dinheiro dali. Então, há de se preparar, né? Eu sei, você falou aí de passagem, que muitas vezes a pessoa, na ânsia de querer ter aquele negócio, ela vai e pega tudo que tem e bota ali, e aí no primeiro mês, se não der dinheiro, ela não tem do que viver, né? E isso mata muitos negócios, né? Porque o negócio, às vezes, ele precisa de um tempo, né? Para ele começar a engrenar e começar a retornar algum dinheiro para realmente te prover o sustento, né? Então, eu só queria reforçar essas coisas que você falou, e é por isso que eu trago vocês, né? Que são pessoas de verdade que estão vivendo aí. Porque tem um cara do outro lado querendo abrir um negócio, seja ele de barbearia ou de outra coisa, e tem mais é que fazer, mas dá uma planejadinha, entendeu? Dá uma planejadinha, vê quanto que você precisa por mês para viver, tenta lá com o teu trabalho dar uma ajustada, sei lá, 3, 4 meses daquele valor, para daí empreender, né? Não correr o risco de ficar na mão. Então é sempre bom a gente reforçar essas coisas, principalmente quando tem aluguel envolvido e tudo mais, né? Que aí você já sai no buraco, como a gente diz, né? Já sai um mês devendo, né? Tem que tirar já dali. Sim, complicado. Deixa eu seguir nessa linha aí. Hoje você está com a tua própria barbearia há quanto tempo? Aqui nesse local eu tô, acho que vai para 8 anos. 8 anos. 8 anos. Hoje, quais são os seus planos, assim, de futuro para o teu negócio? Você Cara, imagina quando você olha para frente, assim? na realidade, eu já tive uma equipe, né? Já tive mais pessoas trabalhando comigo. Não tive uma experiência muito boa. Então, devido a isso, eu sempre optei por trabalhar sozinho, né? Então, cara, ano passado, eu fiz ali para mim já algumas metas familiares, algumas metas pessoais, metas do meu trabalho, né? Do dia, o trabalho da barbearia, o trabalho da música. E uma dessas metas do meu trabalho é fazer uma equipe, né? Fazer hoje o meu trabalho ser escalado. Hoje tá escrito Barbeiro Punnets ali, então todo mundo procura o Barbeiro Punnets. Eu quero formar uma equipe, né? Onde eu consiga não me ausentar completamente, mas focar em outros trabalhos dentro da barbearia, que eu sou micropigmentador, né? Como eu falei antes ali. Então, esse mercado está crescendo demais. Então, eu já estou com algumas turmas fechadas já ao decorrer do ano aí. Então, eu quero me dedicar a isso, à formação de novos micropigmentadores de preenchimento de barba. Isso vai me consumir um tempo que hoje eu não tenho, né? Então, por isso eu quero formar a equipe para o meu trabalho ser escalado, ele não depender única e exclusivamente de mim, e quero partir para esse lance de educador, né? Hoje eu sou diretor da PMU Barber, que é a marca de pigmentos que eu uso hoje, né? Até é uma história bem bacana que a gente se conheceu, eu e o Guilherme Parra, aí. A gente passou por uma enchente aqui, né, ano passado, e onde eu perdi todos os meus materiais de corte, micropigmentação, casa, tudo, né? E ele me abençoou com um kit de pigmentos, tudo que eu precisava ali para poder estar voltando com os atendimentos de micropigmentação, e ele me proporcionou, né? Até era uma marca que eu não conhecia, confesso que eu fiquei meio surpreso, assim, meio desconfiado, mas depois que eu comecei a usar os pigmentos, cara, realmente eu vi que era diferente, né? Era um material muito bom, então um produto muito bom, e hoje então eu sou aí diretor e educador da marca, né? Eu sou diretor aqui do Rio Grande do Sul e sou educador também, né? Então,
Cara, só agradecer a ele mesmo. Até perdi um pouco o fio da meada aqui do assunto que nós estávamos. Não, Entrei nesse assunto aí. não, mas é assim mesmo, né? É que a gente estava falando um pouco da questão de futuro, né? Nós estava falando Isso, que quer se dedicar um pouco a essa questão exatamente. dos treinamentos e tal. E você falou de passagem, e só para contextualizar, né? Porque a gente está em São Leopoldo, né? A gente está na mesma cidade, tanto eu quanto o Jackson. E daqui a pouco o pessoal está fora daqui e sabe como é a memória é curta, né? Sim, Em maio de 2024, ocorreram aquelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Independente de onde você está vendo, você vai lembrar, porque, enfim, não se falava em outra coisa naquele momento, né, do ano. E o Jackson tá com a casa e o negócio dele bem num lugar que foi um dos piores ali, né? Não vou dizer não foi o pior, porque teve lugares piores na cidade, mas foi um dos lugares da cidade de que se deu tudo, né? Então você falou aí de passagem que você teve que recomeçar, né? isso. Teu negócio aí teve o apoio aí de algumas pessoas, né? Como que foi, Jacques, esse momento? Assim, você pensou em fazer outra coisa ou nunca passou isso pela tua cabeça? Tipo, não, vou refazer. E como é que foi isso pra tua cabeça? Cara, essa situação ela é muito complicada de falar no pessoal, assim, do Jackson, né? Porque foi uma coisa que pegou todo mundo aqui, né? Então, pegou minha mãe, pegou meu amigo, pegou, pegou a cidade, 80% da cidade que foi atingida, né? Então, cara, foi bem complicado, assim, porque ah, eu não tinha a minha reserva de emergência, né? E a princípio era para ser coisa, a gente saiu no sábado de casa. Eu me organizei, né? Levantei tudo aqui na barbearia, em casa, mas foi um negócio que aconteceu muito rápido e por muito tempo, né? Então, cara, eu pensei daqui um pouco voltar para uma firma, né? Porque não tinha não tinha prospecção assim de da água baixar logo, né? Foi quase 30 dias aí submersos todos, né? Então, cara, realmente eu pensei, eu só não consegui executar porque a minha esposa, o trabalho dela continua normal, e então eu ficava com o nenê, né? Então, depois que eu consegui realocar a minha mãe, depois que as águas baixaram, né? A minha mãe perdeu a casa dela também. E depois que eu consegui realocar minha mãe, eu consegui correr atrás, fazer toda a correria. Muita gente me ajudou. Isso é uma coisa que eu sou extremamente grato, né? Toda pessoa que vem, assim, que eu lembro, tem muita gente, eu não gosto de estar citando nomes, mas foi muita gente que me ajudou mesmo. Eu até costumo falar, cara, que hoje eu tô melhor do que eu tava antes. Então, as coisas ruins, elas vêm para as coisas boas acontecer, né? Então, hoje eu tô com o meu espaço aqui muito melhor do que eu tava antes. A minha casa, hoje eu tenho móveis que nem suporta a minha casa quase, né? Porque a gente ganhou muita coisa boa. Então, cara, a solidariedade da galera foi algo muito diferenciado, assim. Ninguém imaginava tanta solidariedade. E, cara, pensei, em alguns momentos, pensei em desistir dessa carreira, porque, cara, como é que eu ia comprar uma máquina aí que hoje uma máquina não baixa de R$ 1.000, uma máquina boa, né? Então, como é que eu ia comprar uma máquina? Uma coisa que eu pensei também, cara, eu fui atrás, é alugar um espaço para botar só a barbearia, né? E daí a casa depois eu ia ver como é que eu ia fazer, onde eu ia ficar, porque a música parou também, né? Então eu fiquei sem nenhuma fonte de renda e não estava preparado para isso, ninguém estava, né? Então cheguei a olhar uma peça, mas ia ficar quase agir na emoção, por, assim, ó, por
por pensar mais um pouquinho, eu não tomei a decisão de alugar um outro espaço, né, para botar a barbearia. Então, mantive a calma e a tranquilidade, que em outros momentos eu não tive, né? Então, para graças a Deus, hoje a gente está aí muito bem como a gente está hoje, né? Legal. É, é difícil falar disso, né? Assim, situação que foi realmente. Enfim, eu convivi, sou da cidade, sou praticamente do mesmo bairro aqui. Mas quando a gente conversou sobre isso fora daqui, né? A gente estava falando, lógico que todo mundo entende o que eu vou querer dizer, né? Porque isso não é desejável para ninguém, mas não é incomum isso acontecer na vida de algumas pessoas, não é de todo mundo, né? Tem gente que não se recuperou até hoje, né? Sim. Mas às vezes, quando a gente passa por uma grande perda, ou às vezes você usou essa frase agora e no dia você falou ela para mim também, eu tô melhor hoje do que eu estava antes, né? Então, é lógico que não precisa acontecer um negócio desse, né? Eu nem desejo que isso aconteça para ninguém, mas às vezes acontece isso, né? Um momento onde a gente não tem o que fazer, a gente se vê acuado e perdeu tudo, a gente acaba, em não tendo outra opção, a gente acaba descobrindo força que não sabe nem de onde vem, né? Isso não é tão. Isso aconteceu com muitas histórias aqui, né? Muitas pessoas reconstruíram seus negócios, lógico, algumas não conseguiram, né? Mas muita gente deu a volta, tal, e isso é uma história depois da história, né? Que a maioria das pessoas, enfim, passou aquele momento, não acompanhou mais, né? A gente está aqui, acaba presenciando várias histórias como a tua, depois da história que todo mundo viu, né? Sim. Pessoas que deu a volta. Jackson, eu não tenho lá muito roteiro aqui, a gente vai falando, mas eu tenho algumas perguntas que eu faço para todo mundo, e eu vou fazer esse bloquinho contigo agora. Bora lá. Cara, eu falei aqui de passagem que essa coisa de internet, a gente está acostumado com tudo que dá muito certo, é tudo muito legal, é tudo muito bacana. Então eu queria te fazer uma pergunta assim, o que na tua carreira você tinha certeza assim, não, aqui vai dar certo, não tem erro, mas deu errado? Cara, eu acho que eu tinha certeza que daria certo era, dentro da minha carreira, trabalhar com cabelo feminino, né? Eu me via cabeleireiro, não me via barbeiro, né? Então, cara, essa aí foi uma frustração, porque eu gostava, né, de trabalhar com cabelo feminino também, mas gostava da barbearia, né? Cortar cabelo, fazer barba. Então, eu tive muita decepção com o público feminino, né? A gente sabe que hoje em dia o que conta e não deveria contar, primeiramente o que conta hoje para tu estar contratando um serviço é o preço, né? Então, eu acabava fazendo valores para mim poder conquistar as clientes, entregava ótimos trabalhos, mas não conseguia fidelizar por lance de, como é que eu posso explicar, cara? Não é fidelizar, não é a palavra certa. Eu não conseguia fazer elas retornarem, porque daí eu ia cobrar um valor correto e elas achavam ruim, achavam caro. Então, cara, isso me decepcionou demais, sabe? Então, e eu comecei a parar para ver. Vou te dar um exemplo básico aí de uma loira, né? Cara, na época, isso 2015, as minhas mechas elas custavam de 120 a 150 reais, se eu não me engano. Onde eu ficava, cara, umas 4, 5 horas para mais em cima. Não conseguia, às vezes, atender outros clientes, né? Então, cara, eu comecei a fazer uma matemática muito básica, assim, cara. Eu ganho 150 reais com uma loira onde eu levo 4, 5 horas.
tu já veio cortar aqui comigo, né? Fazer a barba. Hoje eu trabalho muito rápido, não porque eu quero, porque é o meu automático, né? Hoje eu trabalho com horário marcado, mas por muito tempo eu trabalhei por ordem de chegada. Então, eu sei como é chato tu estar esperando para ser atendido, e sei também que o cliente não quer ficar ali 40, 50 minutos em cima da cadeira ali para cortar um cabelo, que hoje acontece isso, mas aí vai da experiência da barbearia ali também. Então, naquela época eu já cortava um cabelo muito rápido, onde eu levava 20 minutos, muitas vezes, para cortar um cabelo, até mesmo fazer um degradê. Então, comecei a fazer matemática. Na época, meu corte era R$ 20. Em 1 hora eu conseguia fazer até 4 atendimentos. Então, eu fazia R$ 80. Então, a matemática, ela não mente, né? Então, 2 horas eu já fazia mais do que uma loira. Então, quando eu decidi montar o espaço aqui, eu disse, não, eu vou trabalhar só com o público masculino, só com barba e cabelo. Legal, cara, baita exemplo, assim, porque existe um grande problema não, uma grande dificuldade, assim, na questão de ter o próprio negócio e tal, que é a precificação. Isso é uma dificuldade, e aí não é no teu serviço, no teu, né, em qualquer negócio, assim, porque muitas vezes a pessoa que vai abrir ali sua empresa, ela nem entende muito bem de fazer preço e de custo das coisas, e de fazer essa conta de saber assim, bom, para eu ganhar dinheiro com esse negócio, o preço é no mínimo X, senão não adianta. E isso às vezes, inclusive, você estava falando, eu estava pensando aqui, porque a minha esposa também é do ramo da beleza, né? Ela também trabalha com isso, e muitas vezes, e ela faz um trabalho de qualidade, com produto de qualidade, enfim, com insumos de qualidade, e aí muitas vezes aparece, daqui a pouco alguém fazendo lá pela metade do preço, né? O mesmo serviço. E eu nem estou julgando a pessoa, porque às vezes é porque a pessoa nem sabe fazer conta, né? Às vezes ela nem sabe fazer conta, ela vai ali, faz um preço para ter o cliente, mas ela nem, na verdade, está ganhando muito com aquilo, né? Que nem você falou, tá ali, às vezes, fazendo um trabalho que vai 3, 4 horas, né? Que nem um alongamento. Quer dizer, não vou falar do que eu não sei, mas um alongamento de unhas eu sei que ela leva bastante tempo fazendo. Leva bastante tempo. Mas leva bastante tempo fazendo. E aí, aquela conta que você falou, a pessoa às vezes fica ali um tempão, estudou um monte, os insumos são caros, a máquina lá, outro negócio lá que vai para secar a mão, enfim, aqui eu estou no escritório aqui do meu lado esquerdo, não dá para ver, mas tem aquelas autoclaves também, enfim, são todos equipamentos que são caros, né? E muitas vezes você está entregando para um profissional que está te cobrando metade do preço e nem esteriliza, por exemplo, o material, né? Sim. Então, eu estou usando o ramo da beleza como exemplo, mas isso serve para outros negócios, né? Às vezes, a pessoa, para ganhar um pouquinho de mercado, está com o preço para baixo, né? E isso atinge todo mundo, inclusive ela, né? Aí no fim fica todo mundo ganhando um pouco menos. Então a gente precisa aprender a valorizar um pouco o trabalho e principalmente fazer conta, né? Porque muitos negócios fecham por não conseguir precificar adequadamente o seu produto ou serviço. Tu sabe, só um parênteses, eu antes de ser o dono do meu próprio negócio, ter negócio, ser empreendedor, vamos dar um exemplo básico. Cara, um pintor, vou dar um exemplo de um pintor. Vai pintar ali uma porta, ele vai cobrar, sei lá, R$ 100. Antes, cara, não me faz por 80, não me faz por 70, né? O cara é do brasileiro pichinchar, né? Mas, cara, sendo depois empreendedor, né? Cara, o teu trabalho não vale nada, então as pessoas querem botar valor no teu trabalho, né? Isso é uma coisa bem complicada. E nem todo mundo entende, né? Que, cara, o valor, cara, é o valor que ele te deu. Então, hoje, cara,
por mais que eu vou comprar um tênis, por mais que eu vou comprar, cara, hoje, qual que é o valor? Ah, o valor é X, cara, o valor é X. Daí a gente vai, cara, o cartão tu consegue fazer quantas vezes? Ou daqui a pouco, se te tem a possibilidade de um desconto no dinheiro, mas não, tu não me faz, portanto, né? Isso é uma coisa, uma cultura muito feia, né? Esses dias eu e minha esposa fomos comprar dos haitianos que vendem óculos ali, né? E, cara, vê todo mundo apertando eles, né? Cara, faz por menos, faz por menos. E eu tinha perdido meu óculos de sol, precisava ali pro momento que eu ia dar uma volta. E, cara, a minha esposa comprou um, comprei outro, e nós pegamos mais um pro Piá. Cara, ele tava esperando eu pedir desconto. E ele falou, um é tanto, é tanto, é tanto, cara. E a minha esposa até depois me questionou, tá, mas você nem pediu desconto, cara. É o trabalho dele, olha a torreira de sol que ele tá aí. Então, cara, não tem como eu querer um desconto, precificar, que tu pode fazer por 20. Ele faria por 20 se eu pedisse. Mas, cara, o valor dele é o valor dele, né? O valor da tua esposa do alongamento de unha lá, cara, é o valor dela. Ela sabe o que ela pode fazer. E muitas das vezes já aconteceu comigo, sim, cara, de as pessoas, esse procedimento hoje que eu faço, ele é um procedimento caro, assim, né? Hoje o meu corte de cabelo aqui tá variando de 35 a 40 reais, e esse procedimento varia aí de 800 reais a R$ 1.000, né? Então é um procedimento caro, né? Então eu tenho ali um valor que eu consigo chegar, cara, e menos disso eu prefiro não fazer, porque daí eu acho também que já não convém para mim, né? E daí a pessoa não tá pelo, pelo meu trabalho, né? Ela tá pelo dinheiro. E o trabalho é muito bom, né? Ah, mas é isso. É, não, porque chega principalmente em serviço, né? Produto é um pouco mais. Produto é um pouco mais fácil, mas serviço o valor, ele tem algumas questões que são inerentes daquele trabalho e daquele profissional, né? Não é uma coisa tabelada, porque depende, né? Você pode ter um profissional. Para falar da minha área, vai para te proteger, eu vou falar da minha área. Você pode ter um cara que você viu ali no Instagram falando 1 minuto de qualquer coisa ali que ele viu, às vezes num outro vídeo, né? E daqui a pouco ele vai te dar uma consultoria e tal, e daqui a pouco vai te cobrar barato, e tá tudo certo, é o que ele consegue cobrar, é o preço, tá tudo certo, né? Mas daqui a pouco você vai procurar uma consultoria como a minha empresa, que hoje tem profissionais com 30 anos de carreira, com diversas formações, profissionais que trabalharam em grandes empresas. Não é que é caro, porque não é caro, porque vai te devolver mais, né? Então você vai investir um pouquinho mais, mas o teu retorno também vai ser maior. E tá tudo certo, às vezes você não é para ti aquele trabalho, então você vai procurar um profissional um pouquinho mais barato, porque é o que você consegue. Por isso que nesse universo tem espaço para todo mundo, porque tem profissional. Eu um dia estava começando também, quando eu estava começando, o valor também era outro, e aí eu atendia outro tipo de cliente. A vida é assim, tudo certo. O que não pode é o que você falou. Cada profissional, de acordo com a tua experiência, com sua bagagem, o que estudou, enfim, ele vai agregando valor, e isso é natural. Nem todo profissional é para todo mundo, e nem todo mundo é para qualquer profissional. Tem cliente que gostaria de atender que também não me contratam lá uma empresa multinacional, é do jogo, faz parte. Jackson, você tem uma chance de voltar no tempo, tá? Você pode voltar o tempo que você quiser e você vai dar um conselho profissional lá para o Jackson que você vai encontrar lá atrás. Aí você precisa me dizer quanto tempo você vai voltar e qual conselho. Pode ser um dia, um ano, 10. Complicado. Que eu pudesse voltar lá no passado para mim não fazer profissionalmente isso. Ou fazer, não sei. Você pode dar um conselho para o Jackson lá de trás, aí o conselho é contigo. Cara,
Com certeza, hoje eu sou profissional da micropigmentação há cerca de 2 anos aí. Eu daria conselho quase lá em 2015 lá para partir para esse ramo da micropigmentação, né? E porque é um negócio muito mais rentável, né? E às vezes a gente acaba falando só de valores e tudo mais, mas hoje eu digo, cara, hoje o prazer que eu tenho de entregar uma barba, o prazer que eu tenho de entregar um corte de cabelo, cara, isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? Então, hoje, até de dica aí para os futuros empreendedores, né? Cara, procura fazer aquilo que vai te dar prazer, né? Aquilo que tu vai amar fazer, seja cortar cabelo, fazer unha, escritório de contabilidade, RH, qualquer coisa. Tem que ter primeiro prazer, porque o dinheiro ele vai ser uma consequência, né? Então, respondendo a tua pergunta de cara, eu daria o conselho para mim procurar me especializar antes nessa parte da micropigmentação. Jackson, todo trabalho tem uma parte que a gente faz, tem que fazer, porque faz parte do trabalho, mas que a gente não curte tanto assim. Todo trabalho tem isso. Qual que é essa coisa no teu trabalho? Que eu não gosto de fazer, cara. Alguma etapa do trabalho? O que no teu trabalho você faz assim, puxa, isso aqui eu tenho que fazer, é necessário fazer, mas não é aquela parte que eu mais gosto de fazer. Cara, agora tu me pegou. Deixa eu pensar, cara, porque. Aqui, ó, não é exatamente o meu trabalho, mas se eu fosse falar do podcast aqui, eu gosto muito dessa hora aqui, de sentar e trocar ideia com a pessoa. Mas a parte de ficar correndo atrás, de agendar, tal, sabe, de fazer isso aqui acontecer, às vezes me desgasta um pouquinho, porque às vezes demora, às vezes não é todo mundo que aceita de primeira, e eu não gosto de insistir muito, então, aí às vezes vai chegando o dia do episódio e eu ainda não marquei outro, então isso me estressa um pouco. Então é uma parte que se eu fosse um cara grande nisso aqui, se meu podcast fosse desse dinheiro, tivesse patrocínio e tal, eu ia contratar alguém para fazer a produção, né, de ir atrás das pessoas. Só para te dar um exemplo, assim. Sim. E isso aqui eu curto pra caramba. Cara, o que mais, na realidade, mais me incomoda, agora lembrei aqui, vou te falar. Cara, hoje eu trabalho com horário marcado, né? Então, hoje eu pago, e não pago barato, um aplicativo para mim ter uma agenda online, né? Onde desde o começo lá eu ensinei cada cliente, ensinei cada amigo também, né? Que eu tenho bastante amigo, bastante cliente. Então, cada um eu tive uma paciência de mostrar, ó, tu vai aqui, vai fazer isso aqui. E hoje tem muita gente que chega aqui e às vezes não entende isso, né? Que eu tenho uma agenda. Né, cara, isso me incomoda bastante, porque às vezes as pessoas acabam falando mal de ti sem nem ter cortado. Porque, bah, o cara de lá não quis me atender. Até esses dias, cara, me aconteceu um episódio assim que eu fiquei bem chateado. Eu até coloquei no meu Instagram ali, bastante gente concordou comigo, né? Que é isso, cara. Hoje eu gasto uma grana aí com o aplicativo, tô toda hora divulgando que eu tenho que, né? Eu já tenho meu WhatsApp na minha placa ali para a pessoa já entrar em contato, mas mesmo assim acaba chegando muita gente, cara, e eu não gosto de mandar ninguém embora, então eu procuro atender todo mundo. Se eu tenho uma brechinha ali de 10 minutos, cara, entra aqui e tal. E esses dias me aconteceu o seguinte: hoje, para mim, tá realizando um preenchimento de barba aí, eu tenho que fazer uma faxina muito grande aqui dentro da barbearia, eu tenho que fazer uma limpeza máxima com produto, então eu tiro 30 minutos para estar fazendo essa limpeza, onde eu esterilizo todo o meu material, para evitar o máximo de contágio de bactérias para o cliente, né? E, cara, eu tava com a porta aberta já, era cedo de manhã, chegou um senhor e, cara, faltava 15 minutos.
né? 15 minutos. Ele queria só passar a máquina no cabelo. Cara, eu levo 4 minutos, às vezes, para passar uma máquina no cabelo. 5 minutos, né? E eu expliquei para ele, cara, eu não vou poder te atender agora pelo seguinte, eu faço um procedimento. Expliquei para ele, né, um procedimento onde eu não posso ter mais gente aqui dentro da barbearia, onde eu não posso, onde a cadeira está esterilizada. Então, não, mas é rapidinho, cara, não é pelo rapidinho, levaria. Provavelmente eu terminaria o senhor e meu cliente nem teria chegado. Mas por todo esse lance de ter que preparar o lugar antes, eu optei por não atendê-lo, né? Cara, eu ia levar 5 minutos mesmo para acordar, ia ser muito rápido. Só que ele não entendeu, né, a minha parte, né? Então, cara, saiu aqui me espraguejando, né? Entrou dentro do carro, que não sei o que pobre, não sei o que, né? Sabe? Isso que eu escutei, né? E então, cara, isso é uma coisa que deixa a gente bem aborrecido, cara. Essa falta aqui meio de comprometimento também, sabe? Tipo, cara, dá uma ligada, entra no aplicativo, mas deixando bem frisado, cara, hoje eu não me importo de atender quem chega na porta ali, sabe? Eu atendo todo mundo, dou atenção para todo mundo igual, mas hoje eu atendo por um aplicativo e eu tenho que respeitar, né? Então, quando eu consigo, eu consigo. Quando eu não consigo atender, ou espera ou a gente marca um horário, né? É isso, boa. E o contrário, cara? O que é aquela coisa que quando acontece você fala, pô, é por isso que eu faço esse negócio, que dá aquela sensação realmente de preenchimento mesmo. Pô, isso aqui é por isso que eu faço esse trabalho. Cara, é o próprio preenchimento de barba, né? Você já falou tudo aí, preenche, né? Porque assim eu entrego. Inclusive tem até um vídeo no meu Instagram ali. A galera que quiser, estiver olhando aí, quiser seguir lá para ver um pouco do meu trabalho, é Jackson Panitz Barber. Procura lá, segue lá a gente. E, cara, um cliente, ele falou, tava me explicando ali e tal, como é que ele queria a barba dele. E ele falou assim, cara, é meu sonho. Cara, hoje a gente sabe que a gente tem vários tipos de sonho, a gente tem vários tipos de objetivo, mas aquela palavra sonho, cara, foi uma palavra muito forte assim para mim, sabe? Cara, então eu sabia que eu tinha a condição de entregar aquele sonho para aquele rapaz, né? Então, cara, a melhor parte é quando eu viro a minha cadeira ali e eu mostro o resultado dos meus clientes, cara, e eles ficam assim, muitos ficam em êxtase, né? Muitos. Eu atendi um rapaz há uns tempo atrás aí, e, cara, se tu olhar, e até no vídeo também tá no Instagram ali, cara, ele quase chora no vídeo, né? E depois que eu paro de gravar, ele, Jackson, deixa eu te dar um abraço, cara. Cara, eu tô realizado, cara, tu transformou a minha vida através de uma barra, cara. Em apenas 1 hora e meia eu consegui trazer toda aquela felicidade para toda essa rapaziada que eu atendo, né? Então isso não tem preço, né? Na verdade, eu acho que sempre tem um pouco disso, né? De a gente encontrar a ressonância no que a gente fez, né? Isso acho que é o que move um pouco todo mundo, né? Jackson, a gente está começando a encaminhar para o fim aqui, está chegando em 1 hora, e nesse momento que a gente vai encaminhando, eu sempre faço uma brincadeira com meus convidados, que é trocar de lugar e te abrir para fazer uma pergunta a você, se você tiver alguma para fazer. Sim. Cara, a pergunta eu já te fiz, né? Tu tem que vir com o meu trabalho, tu conhece, né? Mas quando é que a gente vai preencher essa barba e te trazer? Tenho muita ideia bacana aí para tua barba. Só depende de ti, só depende de tu querer. Meu 50% tá certo já, só falta os teus. É verdade. Cara, você sabe que eu tive no Jackson, acho que umas 2 ou 3 vezes, e não é nem que eu vou em outro, né? É que realmente, cara, minha agenda é um negócio bem complicado, eu acabo não tendo tempo de ir. Às vezes eu gostaria de ir, porque é uma baita sacanagem, e até foi bom ter fazer essa pergunta, porque aí eu te defendo, né?
Você falou que eu fiz a barba contigo, e aí o pessoal que tá vendo no vídeo fala, pô, mas o cara então nem faz barba bem, né? Mas não é, tá, pessoal? É que faz tempo que eu fui lá fazer a barba, isso aqui é eu que mesmo que tô fazendo, porque eu não consigo me agendar, enfim. Minha vida é bem corrida, você vê, hoje mesmo é um dia que eu tive lá meu trabalho, aí eu chego aqui e aí tem que dar uma montada aqui na parafernália para fazer a gravação. Aí eu vou terminar agora contigo, para quem está vendo aí outro dia, é 9 horas da noite agora, de uma segunda-feira. Então eu vou terminar e aí eu vou dar uma editada no episódio de antes desse, para conseguir colocar ele, enfim. Então minha vida, a agenda é meio corrida. Mas uma hora dessa nós vamos marcar mesmo. Eu vi o trabalho do Jackson lá e é muito bacana. Vai estar aqui as redes sociais, inclusive do Jackson. Se você puder, você vai lá e aí você vai ver. Tem alguns exemplos lá do trabalho do Jackson. Realmente é um trabalho bem, bem legal mesmo. E como a gente conversou no dia que eu fui lá, é um trabalho que vem de autoestima para as pessoas, né? Eu respeito muito os profissionais do ramo de beleza, tal, não só porque minha esposa trabalha, mas porque em alguma medida entrega autoestima para as pessoas, né? Às vezes uma pessoa, seja ela mulher ou homem, né? Eu sei que homem às vezes é meio assim, não gosta de falar dessas coisas, mas eu acho que é só uma bobagem. Seja uma mulher ou seja um homem, às vezes ela chega num salão ou numa barbearia e, e tá meio para baixo, né? Tá se sentindo meio mal, tal, e sai dali com outro, né? Sai renovado ou renovada, né? Se sentindo melhor, se sentindo uma pessoa mais forte, às vezes, né? Principalmente no caso das mulheres, né? Que, que conseguem pôr para fora isso, né? O homem, ele às vezes é vaidoso e tal, gosta de se cuidar, mas trata isso meio, né? A parte, não gosta de falar disso. Tem bastante ainda, tem bastante. Tem, mas ainda bem que está mudando. Ainda bem que hoje muitos homens já conseguem olhar para isso com uma naturalidade maior e se cuidar enfim, ter inclusive, vida mais saudável mentalmente, né? Deixa eu fazer a pergunta mesmo, de verdade, será só uma brincadeira para ver a tua reação. Cara, mas o teu trabalho, tu vem fazendo um trabalho, eu já acompanhei, bem bacana, né? Trazendo, trazendo mais profissionais aí de outras áreas, né? Cara, o que tu pretende com o teu podcast aí? Trazer um lance ao vivo, trazer, trazer convidados de nomes. Isso que eu queria saber da tua parte. Quais os teus objetivos com esse trabalho bacana que tu já vem fazendo aí? Cara, eu me sinto bem sucedido no que eu me propus a fazer. E eu explico isso de vez em quando aqui. Tem uma diferença entre sucesso e ser bem sucedido, né? Sucesso é o que as pessoas. Sucesso é até meio difícil de dizer o que é, mas é o que talvez as pessoas pensem em ser reconhecido ou ganhar dinheiro, ficar famoso, sei lá, essas coisas, né? E ser bem-sucedido é você se propor a fazer uma coisa e fazer aquela coisa. Então, dentro do que eu me propus a fazer, na verdade, eu me sinto bem-sucedido até para além do que eu me propus a fazer, na verdade. Porque eu iniciei isso aqui, na verdade, não era nem entrevista, era sozinho, né? E era só áudio, não tinha vídeo, era só no Spotify, nem tinha YouTube. E eu sou um cara que as ideias vão vindo, cara. Então, nesse sentido, assim, na parte criativa, porque eu tenho uma parte profissional lá que nas empresas, tal, que é bem planejado, mas aqui é um lado meio criativo. Então, as coisas vão vindo. Essa ideia de falar com diversos profissionais, qual que é o lance? É justamente alguém que hoje, sei lá, tá lá, pô, quero ser barbeiro, como é que é barbeiro? Pô, vou ali no Jackson, vejo ali, pô, acho legal. E aí daqui a pouco você vai pesquisar lá no YouTube e vai cair aqui, sei lá, e vai olhar e vai falar, pô, é isso aí, ó. Pô, é difícil, não é tão fácil quanto eu achei que era, mas é legal, ó, tá ali o cara. Então, pô, ele tá pensando que é advogado, médico, enfim.
A pretensão é ter aqui uma biblioteca de profissões onde as pessoas possam vir aqui, deixa eu ver um pouquinho de como é a vida de um médico, né? Tem aqui um psiquiatra, por exemplo, aqui no caminho, tem psicólogo, que já deu entrevista aqui, dentista. Quinta-feira eu vou gravar com uma veterinária, que eu não tinha conseguido gravar com veterinária ainda, então eu vou também procurando os que faltam, né? Mas a pretensão, assim, é mais ajudar quem está do outro lado do que qualquer outra pretensão. Nesse caminho, eu acabei conhecendo algumas pessoas, assim, famosas, assim, que vieram aqui não, né, gravaram. Bom, o próprio Potter, que aqui no Sul é grande, assim, eu gravei com ele, gravei com o Oscar, que é um jogador de basquete, um ex-jogador de basquete. Para quem é mais novo, talvez não lembre, mas é o maior jogador de basquete da história do Brasil. Gravei com a Bruna Colossi, que hoje é uma amiga minha, me ajuda bastante. Enfim, algumas pessoas, mas eu sempre digo que quando eu trago alguém mais famoso, que eu consigo fazer, aí eu te falei da produção, que é difícil, né? Já é difícil com as pessoas normais que nem eu, né? Aí uma pessoa mais famosa é mais difícil ainda, né? Mais difícil não é porque as pessoas são difíceis. Porque muitas vezes quando você consegue chegar na pessoa é fácil. Mas às vezes é difícil chegar na pessoa. Às vezes quando você consegue chegar, a pessoa é super solista. Por exemplo, o Potter, quando eu cheguei nele, quando chegou minha mensagem nele, ele de pronto falou, não, beleza, vamos marcar, foi questão de uma semana, a gente estava gravando. Mas a volta para chegar é que é difícil, entendeu? Então eu não tenho pretensão, por exemplo, de fazer, já me perguntaram assim, você não faria num estúdio e tal? Eu falo, cara, não, porque assim, o estúdio me limita muito. Eu estou em São Leopoldo. Se eu for gravar num estúdio, cara, eu vou ter dificuldade de trazer alguém de Porto Alegre, às vezes. Porque a pessoa vai, pô, Porto Alegre hoje não, eu ligo aqui, eu gravei com pessoa no Japão. Legal. Então eu sei que visualmente, talvez esteticamente, um podcast em estúdio é mais legal, mas quando você está numa cidade mais no cantão aqui do país, né? Não estou em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Dificulta bastante trazer as pessoas. Então, esse formato aqui, hoje, ele me atende bem. O que eu gostaria, isso aqui nunca teve a pretensão de monetizar ou de ganhar dinheiro com isso, nunca teve essa pretensão. Mas eu gostaria de conseguir um ou dois patrocínios para poder não ter que fazer certas coisas, por exemplo, hoje eu mesmo que faço a edição, hoje eu mesmo que faço muita coisa, então se eu conseguisse parar de pôr dinheiro e já estava legal. Sim. Menos isso, porque hoje isso aqui é um hobby para mim que eventualmente eu tenho que pôr dinheiro, inclusive, para comprar equipamento e tal. Então, hobby que me custa dinheiro, eu queria que fosse um hobby que impactasse, já estava bem legal. Sim. Então é mais ou menos isso, Jacques. Assim, a minha pretensão é essa, é continuar fazendo aqui e quem sabe ajudar alguém aí que está tentando abrir um negócio, está tentando ir por algum lado, ir por alguma carreira e cair aqui, daqui a pouco sair curioso e pesquisar e tal. E isso me leva à nossa última pergunta, antes de eu te dar um espaço aí para você dar uma divulgada no teu trabalho e falar o que você quiser. Você quer deixar pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um podcast, pode ser qualquer conteúdo para quem que se interessou pela nossa conversa e quiser continuar nesse assunto. Tem alguma sugestão? Cara, tem um livro que eu gostaria muito de ler, que eu não li, mas eu vou indicar. Até, inclusive, foi perdido na enchente também, mas era um livro que eu queria muito ter lido, que é, que é uma das minhas referências hoje, que é o livro do Seu Elias, né? Eu não vou lembrar o nome, cara, mas para quem conhece, para quem é barbeiro, sabe o quanto o cara ele é diferenciado e quanto ele nos agregou para essa nova barbearia moderna, né? Então eu não vou lembrar o nome, cara, mas é um livro que ele tá de cabeça para baixo. Esse livro eu gostaria muito de ter lido, mas não tive a oportunidade, mas
Esse livro ajudou muito colegas da profissão, né? A virar ali, dar o start, né? E o próprio seu Elis também foi um cara que me fez virar muita chave, assim, que eu tinha, né? Em 2021, eu fui a Belo Horizonte, né, fazer o Barber Day Academy, lá para quem é barbeiro sabe que é, cara, hoje é a maior referência de estudo, o Barber Day, né? E hoje ele é uma universidade até de barbeiros, a primeira aí da América Latina, do mundo até, não sei. Mas, cara, esse livro eu comecei a ler, cara. Pior que eu comecei a ler. Eu comecei a ler, ele conta toda a história dele, né? Ele começou também atendendo muito jogador, né? Conseguiu pegar esse nicho dos jogadores que é o sonho de todo barbeiro, né? Hoje é estar atendendo aí um famoso, né? Para colocar o seu trabalho na rede social da melhor forma, né? Com autoridade, né? Legal. Eu dei uma pesquisada rápida aqui enquanto você falava, Ouse Transformar, chama Isso aí, isso aí. Ouse Transformar. É Elias aí o nome do autor. Então, quem está curtindo nosso papo aí, quer entender um pouco mais, aí já segue esse fio. Jacão, eu queria já ir te agradecendo pela confiança de dividir um pouco da história aí, do teu tempo também, e queria te deixar aí o espaço para mensagem final, enfim, lembrando que todos os canais para achar o Jacão vão estar aí na descrição, seja no YouTube, no Spotify, no Amazon Music, enfim, onde você estiver vendo ou ouvindo aí, você vai encontrar o link para chegar no Jackson. Jackson, manda bala aí, é contigo. Cara, primeiramente agradecer aí pelo convite, estar podendo participar contigo aí. Espero que o nosso papo possa ter agregado alguma coisa de quem vai estar olhando aí, né? E a galera que quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho pode me procurar no Instagram, Jackson Panis Barber. Lá eu divido bastante conteúdo sobre preenchimento de barba, né? Então, quem quer conhecer esse mundo, quem não conhece ainda, até mesmo você que tem fala na sua barba e é uma coisa que te incomoda, eu tenho a solução para ti. Então, procura lá Jackson Panis Barber, que tem muito material, muito conteúdo bacana lá, que eu procuro estar fazendo para toda a rapaziada que gosta desse meio de barba e cabelo aí, né? Isso aí, Jackson, obrigado. Você que acompanhou, que está aí do outro lado, ouvindo, ou escutando, enfim, de dia, de noite, espero que você tenha curtido, que esse pouco mais de uma hora aí tenha Sim, curioso, acho que isso é a nossa maior intenção aqui, é que você fique curioso por algum conteúdo que a gente falou e, e vá atrás, vai pesquisar. Eu sempre digo a mesma coisa aqui no fim, eu sei que é repetitivo, mas não saia daqui achando que você aprendeu alguma coisa, porque não aprendeu. No máximo, você se entende. No máximo, vai abrir uma porta para você aí entrar por essa porta e sim estudar. O Jackson, para ser barbeiro, teve uma longa trajetória, estudou, foi fazer a prática. Então, se você quer ser barbeiro ou qualquer outra coisa, vai seguir o processo, vai estudar, as coisas não são tão rápidas. Vai sim. cheio de complicação, mas a gente precisa aprofundar. Se você curtiu, volte semana que vem. Voltando semana que vem, mais uma vez, teremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá. Valeu. Fechou.